Bom dia, irmãos. Que privilégio grande estarmos aqui reunidos nesta manhã, onde o Senhor tem preparado nossos corações e espero estar sendo usado também nesta manhã para o preparo desta lição. Que o Senhor possa estar preparando nossos corações com a mensagem que vamos ter logo em seguida com o nosso irmão. Gostaria de estar lendo com vocês em 2 Timóteo 3, 16, 17, onde diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Espero que essas palavras possam estar incomodando nossos corações, pois sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a sua palavra não volta vazia. Neste momento gostaria de estar fazendo uma oração com vocês e logo em seguida vamos estar com um grupo de louvor que tem trago hinos e cânticos para nós. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, nesta manhã, onde o Senhor tem preparado, Senhor, palavras edificantes para os nossos corações, preparando, Senhor, nossos corações, onde a sua palavra, Senhor, vai ser aberta e lida, Senhor, que ela não volte vazia, pois sabemos que isto é uma promessa do Senhor, que tudo aquilo que plantarmos, Senhor, um dia vai colher os frutos. Por isso, Senhor, lhe pedimos que aonde esta palavra, Senhor, estiver, ela possa estar incomodando os corações, Senhor, daqueles que têm algum pedido, algum agradecimento, onde, Senhor, são momentos que não podemos estar juntos neste momento, mas em oração estamos todos, Senhor, unidos em Cristo. É isto que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá a todos! Quem nunca ouviu o ditado popular varrendo a sujeira para debaixo do tapete? Esse ditado é utilizado quando nos referimos a situações em que as coisas erradas estão sendo feitas às escondidas, porém com grande probabilidade de serem descobertas, uma vez que o tapete pode facilmente ser levantado e toda aquela sujeira vir à tona. Varrer a sujeira para debaixo do tapete, em outras palavras, não passa de tentar esconder aquilo que não queremos que seja visto. É utilizar um meio falho, momentâneo e inconveniente de cobrir os nossos erros sob a ilusão de que eles permanecerão ocultos. Houve um personagem bíblico que também tentou encobrir o erro cometido. Acompanhem comigo o texto de Êxodo 2, capítulo 2, e os versos de 11 a 15, que dizem o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte
Eis que 2 homens hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O verso de número 12 é imprescindível para a nossa reflexão. Ele olhou de um lado para o outro e, não vendo ninguém ali, matou e enterrou o egípcio. Por que será que Moisés olhou para os 2 lados? Porque seria necessário enterrar o corpo? Será que ele teria matado o egípcio se houvessem testemunhas ali presentes? Eu sinceramente acredito que não. Naquele momento, o que determinou o comportamento de Moisés foi justamente o estar ou não estar sendo observado pelos outros. A coragem de Moisés de cometer aquele erro proveio da falta de testemunhas ali presentes. Antes de qualquer tipo de julgamento, precisamos reconhecer que muitas vezes nós agimos de forma semelhante, não é verdade? O mesmo acontece conosco nos dias de hoje. Acreditamos que se ninguém está vendo, ninguém ficará sabendo. Acreditamos que se não existem testemunhas, não poderemos ser condenados. Porém, o texto lido nos mostra que mesmo aquilo que ninguém viu poderá ser descoberto. Moisés se certificou que ninguém estava ali e ainda enterrou o corpo para que o cadáver não fosse notado. Mas mesmo assim, aquele crime veio à tona. Um exemplo contrário agora que me vem à mente é o de José. Observem Gênesis capítulo 39 e os versos de 7 a 12. Dizem assim: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe nada do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achavam presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A situação aqui é semelhante à situação de Moisés. Não havia ninguém naquele lugar a não ser José e a esposa de seu patrão. Entretanto, José sabia que aquilo que lhe estava sendo proposto não só era errado aos olhos humanos, como também errado aos olhos de Deus. Observem o que ele diz: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa frase nos mostra um dos pontos mais altos da lição que José pode nos ensinar. Não importa se há ou não testemunhas humanas, os olhos de Deus sempre estão sobre nós. José queria agradar a Deus. Ele não falou apenas sobre pecar contra o seu senhor terreno, mas contra aquele a quem ele serve, que é o seu Deus. Quando Moisés olhou para os lados e, não havendo testemunhas, matou o egípcio, esqueceu-se do Deus que tudo vê. Quando Davi mandou trazer Batseba para o palácio, esqueceu-se que há um Deus que tudo vê. Quando a Bíblia fala de Jesus com os olhos como chama de fogo, na carta à igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 2, os versos de 18 a 23, ela está se referindo ao fato de que ele não só vê o pecado, mas também trata com ele. Observem o texto comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido.
Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O conceito de um Deus que tudo vê não se limita a um Deus que consegue se manter bem informado, e sim ao que Ele fará com aquilo que vê. Todos nós prestaremos contas a esse Deus que tudo vê. Essa é uma verdade ampla e claramente ensinada nas Escrituras, que também ensinam que os olhos do Senhor estão em todo lugar e atentam para cada passo do homem. Não apenas alguns. Acompanhem as passagens que nos confirmam isso. Hebreus capítulo 4 e o verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jó capítulo 34, verso 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Provérbios capítulo 5 e 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. E por último, Provérbios capítulo 15 e o verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O motivo pelo qual a Bíblia destaca que Deus vê todas as coisas remete à futura prestação de contas. Ou seja, podemos até achar que muito do que fizemos nessa vida ficará eternamente em segredo, mas isso não é verdade. Chegará o dia em que tudo o que estava oculto será trazido à luz, principalmente os nossos pecados. Moisés escondeu na areia o corpo do egípcio que matara. Nem imagino como isso tenha sido revelado, mas tenho certeza de que ele jamais achou que seu crime seria descoberto. De modo semelhante, muita gente varre a sujeira para debaixo do tapete, achando que ela permanecerá sempre lá. Grande equívoco. A Bíblia declara, em Mateus capítulo 10, o verso 2, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Nesse tempo de pandemia, fomos forçados a viver de maneira mais reclusa. Muitos pararam de trabalhar, de estudar, de se reunir nos templos, de se encontrar. Essa nova rotina nos levou a uma forma de vida menos pública, fora de vigilância, nos trazendo a falsa sensação de que a nossa realidade estaria melhor preservada ou escondida. No contexto eclesiástico, reduziram-se as escalas, os compromissos, os estudos bíblicos, aquela sensação de que temos alguém ou um grupo a quem devemos prestar contas. Fica o sentimento de que não precisamos mais contracenar no teatro da vida, uma vez que não estamos mais expostos aos olhares da plateia. Porém, nos esquecemos de que o grande problema da vida artística é justamente quando as cortinas se fecham. Será que as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa vida fora dos palcos estão em conformidade com o caráter que Deus espera de nós? Será que nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes estão voltadas para o objetivo de agradar a Deus? Estão condizentes com a nossa profissão de fé?
varrer a sujeira para debaixo do tapete poderia ser até uma atitude plausível, se não fosse o fato dessa sujeira continuar ali, incomodando, atrapalhando, permanecendo naquele ambiente onde ela não deveria estar. Lembrem-se, mesmo que ninguém esteja nos observando, Deus vê, Deus sabe, Ele conhece e é a Ele a quem todos deverão prestar contas. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós conforme a sua infinita graça. Amém. Certamente a palavra do Senhor não volta vazia, por isso, Senhor, sabemos que ela tem confrontado com nossos corações, sabemos que ela, Senhor, nos estimula a termos, Senhor, uma vida mais edificante com Deus e que ela, Senhor, esteja nos abençoando. Por isso lhe pedimos que todos que estão aí ouvindo esta palavra nesta manhã possa estar dando, Senhor, atenção para ela, que sabemos que tudo aquilo que foi falado ali com o nosso irmão, sabemos que são palavras, Senhor, realmente preparadas pelo Senhor. Neste momento vou estar fazendo a oração e logo em seguida vamos ficar com o grupo de louvor. Grandioso Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra que foi tão edificante para nossas vidas, Senhor. Palavras que têm sido incomodando nossos corações, Senhor. Nesses momentos tão difíceis que temos passado, momentos, Senhor, de incertezas, mas momentos de confiança no Senhor, como nosso irmão falou, Senhor. Sabemos que a sua palavra, temos sido, Senhor, confrontados por ela, mas sabemos que o Senhor tem nos abençoado, Senhor, tem nos livrado, nos protegido a cada um de nós. Por isso te entregamos, Senhor, tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.